Salve glorioso São José! Muito bem, meu irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Exército de São José. E você que já é consagrado, meus parabéns. No próximo vídeo eu vou colocar na descrição do vídeo um cadastro para você fazê-lo e assim nós irmos populando o nosso exército para que você tenha criado, né, ou que você possa criar comunhão conosco. Muito bem. Neste vídeo eu vou ajudá-lo, se assim posso falar, a como fazer um exercício de preparação, ou melhor, o exame de consciência que tanto é necessário neste tempo quaresmal. Então, fica até o final do vídeo que é bem interessante. Para fazer este vídeo, eu vou me embasar neste livro, né? O exame de consciência vai ser o que está aqui, consta aqui neste livro, Consagra-te, lá da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, da qual eu faço parte indiretamente, porque sou consagrado pelo método Montefortino e eles que me ensinaram através dos seus livros. Muito bem, iniciemos. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Aqui nós começamos então a mapear as habilidades positivas e o contraponto, as habilidades negativas. Então, num universo cheio de virtudes ou vícios, nós vamos ao longo dos dias colocando os nossos comentários sobre aquilo que eu vivenciei, as virtudes da Santíssima Virgem, do glorioso São José, que seja. Primeiro, nós temos que analisar neste vídeo, né, nós vamos falar sobre os mandamentos de Deus, o exame de consciência dos 10 mandamentos. Então vamos lá, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, o que você vai refletir, né? Eu me comportei como um ateu por ter rejeitado a existência de Deus, um politeísta por ter acreditado em muitos deuses, um supersticioso por não acreditar na providência de Deus, um herege por ter distorcido as verdades da fé. Tenho realizado minhas orações com amor e obediência aos meus compromissos assumidos. Tenho deixado de usar meus sinais exteriores de católico, exemplo, cruz da unidade, terço, medalhas por vergonha ou descaso. Realizei minha última confissão de verdade ou menti e escondi alguma coisa. Recebi a comunhão sabendo que estava em pecado mortal. Tive vergonha de demonstrar a minha fé. Não valorizei o catecismo, o credo dos apóstolos, os 10 mandamentos ou os 7 sacramentos. Propaguei literatura ou programas contrários a Deus e à Santa Igreja. Aceitei doutrinas condenadas pela Igreja, horóscopo, astrologia, teologia da prosperidade, teologia da libertação. Participei de algum ato de culto não católico, exemplo, sessão espírita, culto protestante, candomblé ou sociedade secreta. Abandonei a única igreja verdadeira, que é a católica, para abraçar uma falsa. Pratiquei alguma superstição, tal como adivinhação, cartomancia. Fui presunçoso, confiando na salvação sem deixar o pecado. Falei mal contra Deus, contra sua Mãe Maria Santíssima, contra os santos, contra a igreja e seus ministros, os padres ou autoridades que a representam. Exemplo, coordenadores, fundadores, formadores. Tive apego ou dependência afetiva e desordenada a alguém. Dei demasiada importância a alguma criatura, atividade, objeto ou opinião. Permiti que falassem mal e não defendi a minha igreja. Então essas são as reflexões
para comunicar, para linkar e conciliar o amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Vamos para o segundo. Não tomar seu santo nome em vão. Me comportei com zombaria para com as coisas sagradas, com as coisas de Deus não se brinca. Blasfemei contra Deus, contra os santos, contra os dogmas ou documentos da igreja. Profanei o Santíssimo Sacramento, pessoas, lugares ou objetos consagrados a Deus. Jurei pelo nome de Deus, sabendo que era falsa a minha intenção. Deixei de cumprir promessas ou votos feitos a Deus. Tenho o hábito de dizer palavrões. Amaldiçoei-me ou fiz a outra pessoa ou criatura. Essas são as reflexões para o exame de consciência do segundo mandamento. Vamos para o terceiro. Guardar domingos e festas. Me comportei com dedicação nas práticas oracionais no dia do Senhor, que é o domingo, buscando renovar as forças físicas e espirituais. Trabalhei desnecessariamente no domingo ou festa de guarda, me divertindo e me entregando a atividades inúteis, ou seja, roubando do Senhor o tempo que a Ele pertence. Faltei sem justificativa e arrependimento à missa no domingo ou festa de guarda. Festa de guarda são os preceitos, né? O calendário de preceitos que nós temos. Cheguei atrasado à missa ou saí antes da benção final. Profanei a igreja com conversas, atos ou trajes indecentes. Deixei de guardar o jejum e a abstinência recomendados pela igreja ou regras de vida da minha comunidade. Aqui basta saber que toda sexta-feira nós não comemos carne, não é? Recomendado pela igreja, né? Tem que guardar o jejum e abstinência e jejuar. Aqui terminamos o terceiro mandamento. Quarto, honrar pai e mãe. Isso é bem interessante. Me comportei sem respeito à autoridade dos meus pais, não buscando amá-los, ofendendo-os com palavras ou ações, como também não lhes ajudando nas dificuldades. Não me preocupei com eles nas suas necessidades, principalmente nas doenças ou na velhice, não rezando por eles durante a sua vida, como também após a sua morte. Desrespeitei meus superiores, exemplo, formadores, pais espirituais, valei-me São José, administradores civis, educadores, pessoas mais velhas ou benfeitores, respondendo-lhes mal, murmurando contra eles ou insultando-os. Não me preocupei com aqueles que convivem ou trabalham comigo. Dei mau exemplo aos meus filhos ou subordinados, não cumprindo os meus deveres religiosos e ou civis. Sobre a sua família, sobre a família. Descuidei das necessidades materiais, educação, alimentação, saúde e espirituais, ensino e vivência da fé católica e dos sacramentos, negando ou protelando o batismo, confissão, primeira comunhão, crisma, matrimônio, ordenação, unção dos enfermos, dos meus filhos. Não controlei suas amizades, leituras, filmes, internet ou outros divertimentos. Castiguei-os com ira, escandalizei-os discutindo com o meu cônjuge, com a minha mulher, por exemplo, na frente deles. Permiti-lhes que usassem roupas inadequadas, mini saias, calças justas, blusas curtas ou transparentes, calções ou shorts muito curtos. Neguei-lhes a liberdade de abraçar seu estado de vida, matrimônio, sacerdócio, celibato. E agora, ainda assim, nesse quarto mandamento, sobre a consagração à Virgem Maria. E aí você imagina a consagração a glorioso São José.
Estou sendo modesto ou modelo de consagrado, fazendo tudo com, por, para e em Maria? Tenho respeitado tudo que consagrei a ela, meus direitos de propriedade sobre todo o meu ser, corpo, alma, sentidos e faculdades, bens materiais e espirituais, fazendo tudo conforme sua vontade? Tenho buscado viver as virtudes da Virgem Maria, do glorioso São José? Tenho cultivado antipatias naturais para com pessoas que não me agradam, criticando seus defeitos, não demonstrando simpatia, negando-lhes ajuda? Tenho, por acaso, alguma afeição demasiada, natural, viva, sensível, contrária às exigências do meu estado de vida? Tenho tido dependência ou apego demasiado a objetos, dinheiro, móveis, joias, roupas e assim por diante? Tenho feito mau uso do meu tempo, a ela consagrado ou a ele consagrado, desperdiçando-o com futilidades que não condizem com minha regra e estado de vida? Tenho aceitado a condição social em que me encontro, posição ou cargo que devo desempenhar, local e circunstâncias que tenho que viver? Quais são os meus sentimentos quando tenho que enfrentar mortificações e indiferenças? Tenho renovado minha consagração frequentemente ao acordar, várias vezes ao dia ou ao menos uma vez ao ano, me preparando através de exercícios espirituais? Tenho anunciado aos outros a consagração? Tenho destinado meu tempo e meu dinheiro para obras de caridade, ajuda missionária, propagandas e divulgação da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria? Tenho honrado a Mãe do Céu com as orações recomendadas pela minha comunidade? Tenho sido obediente e dependente da regra de vida que me foi confiada na oração, no trabalho, no estudo, no lazer? Em qual ponto da minha regra de vida falho frequentemente? Essas são as reflexões para o exame de consciência, do seu exame de consciência para o 4º mandamento. 5º mandamento, não matar. Me comportei, não é só matar indivíduos. Vamos lá, presta atenção. Me comportei com respeito à minha vida e às dos meus semelhantes. Deixei de respeitar a vida da concepção à ressurreição. Fiz ou tentei fazer um aborto ou aconselhei alguém a fazê-lo para as mulheres e para os homens, na recomendação, no conselho. Participei ou incentivei programas de fertilização que não eram a favor da vida. Incentivei ou participei diretamente de programas com célula-tronco embrionária, inseminação artificial ou outros métodos que não respeitam a vida. Usei métodos anticonceptivos que não respeitam a vida, preservativos, por exemplo. Tentei o suicídio ou quis interromper violentamente a minha vida. Induzi ao assassinato, mesmo que não tenha cometido, porém, tendo favorecido e incentivado os outros a cometerem. Não livrei o próximo da morte quando tive a possibilidade de fazê-lo. Obriguei os meus subordinados a trabalhos pesados e castigos cruéis, abreviando com isto suas vidas. Provoquei o assassinato espiritual quando humilhei, critiquei ou tentei seduzir alguém, querendo desviá-lo de sua fé em Deus ou conduzindo-o ao pecado. Destruí minha saúde com diferentes vícios, ou mutilei o meu corpo com tatuagens, alargadores ou piercings. Alimentei sentimentos de ódio e raiva contra meu semelhante, ou desejei que ele fosse ferido ou morto? Procurei vingar-me ou roguei pragas a alguém? Recuso-me a falar com alguém que me prejudicou, guardo ressentimentos ou faltei com o perdão? É aquela máxima, né? Para mim tá morto.
Não matar, quinto mandamento. Ainda, regozijei-me com a desgraça alheia, ou provoquei a inimizade entre outras pessoas. Deixei de corrigir alguém dentro das normas de caridade, não alertando sobre certos perigos materiais e espirituais. Pratiquei abusos ou maltratei os animais. Isto está no quinto mandamento, não matar. Agora, o sexto e o nono mandamentos. Não pecar contra a castidade. E o nono, não desejar a mulher do próximo. Me comportei evitando tudo aquilo que provoca sentimentos impuros, como anedotas picantes, músicas impudicas, embriaguez, filmes obscenos, fotografias indecentes, pornografia na internet ou leituras imorais. Consenti em pensamentos pecaminosos, dando-lhes a oportunidade de dominar meus sentidos e vontades, as nossas paixões, as minhas paixões. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos matrimoniais. Pratiquei o controle de natalidade com pílulas, dispositivos intrauterinos, interrupção precoce da gravidez. Aconselhei meios para este fim. Abusei dos meus direitos matrimoniais usando o cônjuge de algum outro modo ilícito à fé católica. Faltei com a fidelidade conjugal por pensamentos ou ações. Cometi adultério ou fornicação, sexo pré-matrimonial, fornicação, completo ou incompleto. Cometi algum pecado impuro contra a natureza, a homossexualidade ou o lesbianismo, por exemplo. Pequei impiamente contra o meu próprio corpo, por exemplo, a masturbação, o sadomasoquismo. Fui ocasião de pecado para os outros por usar roupas inadequadas, exemplo, muito justas, reveladoras ou imodestas. Mantenho amizades particulares que facilmente me levam à infidelidade e não estou disposto a abandoná-las. Essas são as reflexões dos 2 mandamentos, 6º e 9º. E agora vamos para o 7º e o 10º mandamento. Não furtar, o 7º, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Comportei-me impulsionando ou impulsionado pela paixão, pelo prazer e pelo ter bens materiais, e assim fui estimulado a roubar. Cobicei aquilo que pertence aos outros. Furtei, exemplo, roubo, saque. Cometi sacrilégio, apropriação de objetos sagrados, ou tratamento negligente com os mesmos, ou não devolvi o dízimo. Cometi a corrupção quando recebi pagamento por um serviço indevido ou desviei dinheiro público. Cobrei preços injustos, me aproveitando dos outros, ou cometi fraude, me apropriando indevidamente das coisas alheias. Cometi roubo, desviando o pagamento de uma dívida, escondendo algo que tenha sido encontrado, retendo o pagamento dos serviçais ou sonegando impostos. Presta atenção. Reparei os prejuízos causados e restituí o que não me pertence. Gastei mais do que permitem as minhas possibilidades e o orçamento familiar. Danifiquei a propriedade de outra pessoa. Adquiri alguma coisa sabendo que foi roubada, ou desperdicei o dinheiro em jogos de azar. Invejei os bens de alguém. Tenho sido avarento. Cumpri rigorosamente os meus deveres sociais, tais como pagamentos, impostos e outros compromissos assumidos. Não ajudo a igreja com os auxílios necessários e não dou esmolas de acordo com a minha condição econômica. Essas são as reflexões para o 7º e o 10º mandamento. Não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Agora, para o 8º mandamento. Não levantar falso testemunho. Comportei-me mentindo. Falso testemunho, denúncias, fofocas, maledicência, calúnias ou difamação.
Utilizei o dom da palavra exclusivamente para um benefício pessoal e não me comprometi com a graça de Deus? Fiz julgamentos temerários a respeito de alguém, isto é, acreditei firmemente, sem provas suficientes, que este era culpado de alguma falta moral ou criminal? Colaborei na calúnia e na murmuração? Fui culpado de fazer intrigas entre irmãos? Jurei falso ou assinei documentos falsos? Abri cartas, e-mails ou documentos alheios? Fingi doença, pobreza, piedade para enganar os outros? Falei mal do clero, da igreja e de suas decisões? Aqui terminamos o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. E assim encerramos a nossa reflexão. Espero que tenha ajudado, espero que te ajude nesse tempo quaresmal a fazer um bom exame de consciência, pensar em todas essas provocações. Claro, aqui são algumas, é uma sugestão, é uma recomendação para que você possa fazer de fato um bom exame de consciência e assim, em oração, destacar aquilo que foge do amor de Deus. Que você possa procurar as confissões comunitárias ou até um padre que você costuma ou aquele que você de fato vai necessitar, porque Deus é assim, e que você possa fazer uma boa confissão, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado e terminamos agora, né? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Amém. Estivemos unidos e continuaremos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.